Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Vamos lá, Paula. Que honra. O pessoal está curioso aí para saber os temas da nossa live, né? Então, para o pessoal entender um pouquinho, essa moça aí é a nossa cisne negro na questão das maratonas, da corrida, né? Só que é a cisne negro feminino, que é masculino, é nosso querido Alessandro Medeiros, né? Então, conta um pouquinho a sua história. Eu inverti um pouquinho o que a gente combinou, que eu acho que fica melhor se você falar da sua transição de carreira da comunicação para a nutrição. Então, eu Bom, acho que assim, conta um pouquinho da sua história que o pessoal vai entender bem. doutor Felipe, meu filho. Bom, meu nome é Paula, tenho 37 anos, eu sou casada, sou mãe da Maria Luísa, de 15 anos, e do Nicolas, de 3. Eu sempre trabalhei com marketing, eu trabalhei há 10, 12 anos atrás na revista O2, foi quando eu comecei a correr, eu comecei a trabalhar na revista, comecei a me envolver com o dia a dia da corrida. Eu não corria, não fazia nada na época, eu era bem novinha, mas comecei a me envolver, gostar daquela história toda, me apaixonei pela corrida. Então, em 2009, eu comecei a minha história com a corrida de rua, né? E sempre trabalhei com marketing, depois fui trabalhar com marketing digital quando a internet ainda era mato. Na época da revista também eu fiz um blog de corrida para mulheres. Na época não se falava de corrida para mulheres aqui no Brasil, era um esporte majoritariamente masculino, né? Então, meu editor falou, por que você não escreve um blog? Você escreve bem, você vive muito esse dia a dia da corrida, escreve um blog. Comecei a escrever para mulheres que queriam correr ou que já corriam. E aí fui me engedrando nesse meio aí da galera da corrida, fui trabalhar em agências, trabalhei no marketing digital do Guatemi, que é um dos maiores grupos de shopping centers aqui de São Paulo. Trabalhei com marketing esportivo, fui atendimento da Nike em uma agência de eventos. E aí eu engravidei do meu filho em 2018, né? É, a única coisa que eu sabia quando eu estava grávida era que eu queria um parto normal. Eu estava trabalhando, eu trabalhava na agência nessa época, eu trabalhava com eventos, era super ativa e tal. Engravidei e falei, bom, eu quero um parto normal, porque eu já fiz uma cesárea e eu sei que é muito sofrido pós-parto. Então, eu quero um parto normal. E aí, mergulhei nesse universo do parto normal, da amamentação, da história do parto natural. Consegui o meu parto normal. Nessa época, eu não fazia low carb ainda. Eu engravidei, eu pesava 67 quilos, são quase 8 quilos a mais do que eu tô hoje. Então, assim, eu já engravidei acima do peso, eu não era novinha, já tinha 34 anos, mas eu engravidei, consegui o meu parto normal, falei, bom, pelo menos eu consegui parir, não tô bem, vou voltar a treinar logo mais, meu corpo vai voltar não, né? Vou tentar voltar aquilo lá que eu era antes, né? Aquele 67 ali meio capenga, que já não era mais eu, já tinha ganhado bastante peso, mas vou tentar. E aí, e queria muito amamentar também meu filho. Queria amamentar até pelo menos 2 anos, né? Que era um grande sonho, porque eu não amamentei a minha primeira filha. Então, eu me empenhei muito no emagrecimento e na amamentação. E aí, eu conheci a low carb. Mas foi pra, eu já sabia que a low carb existia, porque eu conheço o Danilo Balu há muitos anos e ele fala de low carb há muitos anos. Só que eu tinha essa cabeça que a grande maioria tem, entendeu? Que a gente precisa, que é uma grande bobagem, que isso não existe. Então eu nunca me abri para essa história. Mas quando meu filho nasceu, o que eu fiz? Eu decidi de um dia para o outro, vou cortar todos os industrializados da minha vida. Não é possível que essas coisas que tem tanto rótulo sejam boas. Eu não sei o que significam esses nomes aqui atrás, mas eu vou cortar. Cortei tudo, minha amamentação engrenou, a minha recuperação engrenou, eu voltei a treinar, voltei a correr. E aí, quando eu percebi, eu já estava dentro de uma low carb e eu comecei a lembrar muito das coisas que o Balu falava. Eu falei, eu acho que eu tô fazendo eu acho que isso que eu tô fazendo é low carb, porque eu só comia comida de verdade, embora eu não fazia uma linha mais cetogênica tal, era uma paleo, sempre foi uma paleo. Então, mas cortando industrializado, automaticamente a gente meio que já entra na low carb, né? Então, eu dei esse grande primeiro passo, me vi na low carb e voltei a correr e falei, bom, eu quero correr forte, eu tô magra, eu tô mais magra do que quando eu engravidei.
eu tô treinando bem, eu tô correndo muito bem, mesmo sem ter planilha, sem ter nada. Eu tenho certeza que isso é porque o meu bem-estar tá bombando, né? Eu tô magra, tô me sentindo super bem, eu não tô com tanto volume para estar correndo tão bem. Então, naquele momento, eu falei, eu tenho certeza que a alimentação mudou a minha existência, cara, tenho certeza. Então, eu comecei, amamentei meu filho até 2 anos, e aí me veio a vontade de fazer uma maratona de novo. Eu não sabia quando isso ia acontecer, mas eu estava trabalhando numa agência de eventos de corrida e tive que ir para Florianópolis cobrir, montar a expo de um evento, que era os 42K de Floripa. E aí eu cheguei em Floripa para trabalhar, tal, falei, essa energia de maratona, né? Quem corre, quem tá aqui corre, sabe a energia que tem uma expo de prova. Então, chegando em Floripa, eu falei, quer saber? Eu vou correr essa prova. Eu não tenho volume, eu não treinei, mas eu tô correndo ali meus 40 minutos todo dia, tô fazendo musculação, eu vou correr. E eu vou acreditar nessa alimentação. Eu vou acreditar que isso me deu algum superpoder. Eu já estava fazendo jejum, porque eu comecei a fazer o jejum de 12, 16 horas. Eu ainda amamentava, então eu comecei a fazer o jejum. Eu já corria em jejum. Meu filho tinha meses, eu comecei a correr em jejum já. E tive uma longa adaptação sem nem saber que eu estava passando por um período de adaptação. Então, quando eu fui para a maratona, eu fui muito bem. Assim, eu fiquei 3 anos sem correr maratona, e aí eu fui para Floripa. Eu fiz 3 horas e meia, eu acho. Consegui o índice para Boston, que eu nem queria. É uma coisa super que todo mundo da corrida quer. Assim, eu tinha acabado de parir, né? Praticamente. Meu filho tinha um ano e pouquinho. Consegui o índice para Boston. Falei, nossa, meu, é isso. Aí, no dia seguinte que eu voltei para São Paulo, a Nike me telefonou e me fez um convite para participar do time feminino de corridas deles, o Zoom Squad. Eram 4 mulheres e eu seria a 5ª mulher, a mais velha e a mãe. Então, eles me convidaram para ser essa 5ª mulher e fazer a maratona de Chicago 4 meses depois. Aí eu engrenei lá na low carb de verdade. Aí eu me apaixonei. E porque eu comecei a treinar a intensidade em jejum, eu comecei a fazer treinos de 25, 20, 28 quilômetros completamente em jejum, nem água eu bebia. Aí eu fiz tudo isso sob mentoria do Balu, porque quando eu recebi o convite, eu falei, bom, eu preciso fazer esse negócio de low carb bem feito, porque eu quero ir bem nessa prova. Voltar a comer carboidrato eu não vou, nunca mais. Eu não quero aquela vida de antes, de pirâmide, bases, pães, cereais, a gente sabe, né, aquilo tudo. Eu não queria mais aquilo para minha vida. E foi aquilo que eu aprendi no consultório de nutrição e que para mim nunca deu certo. Eu só estava engordando a cada ano que passava, mesmo seguindo todas as diretrizes, mesmo comendo pouco, treinando muito. Eu corria, sei lá, 60, 70 quilômetros por semana e não era possível, eu estava cada ano engordando. Então, eu descobri tudo isso sozinha. Quando veio o convite da Nike, eu procurei o Balu, falei, Balu, me ensina tudo isso mesmo. Eu quero aprender a correr em low carb, eu quero aprender tudo isso. Então, eu fiz uma mentoria com ele me ensinou tudo que eu precisava saber sobre low carb, sobre os espectros da low carb, sobre correr em jejum. E aí eu fui para Chicago. Enfim, eu estava amamentando ainda, eu treinei amamentando e fazendo low carb e fazendo jejum, foram 4 meses de treino. Fui para Chicago, fiz a minha melhor maratona da vida, fui a 6ª brasileira mais rápida, fiz 3 horas e 4, eu nunca imaginava fazer esse tempo. E ali, para mim, tudo começou a mudar muito, assim, profissionalmente. Aí, no ano seguinte, né, agora no começo de 2020 começou a pandemia, teve um corte muito grande na empresa. Eu já falava muito sobre alimentação no meu Instagram e para as pessoas que tem muita gente que me segue há muito tempo, porque eu estou na internet há muito tempo. E as pessoas perceberam a mudança no meu corpo. Então elas sempre estão me perguntando o que você fez, como faz, você está tão diferente, como que você pariu e você está melhor do que antes de parir. A mulher quando pare, ela fica, né, a gente sabe o que diz a lenda, né? Eu falei, é isso que eu tô fazendo. E aí, no começo da pandemia, eu fui mandada embora dessa empresa de eventos. Eu falei, é isso, eu não quero mais procurar emprego, é isso. A minha missão é a nutrição, a minha missão é levar essa informação para outras mulheres, é transformar outras vidas, é mastigar o que eu tive que caçar, porque eu te conheci pelo Atletas Low Carb, né? Eu gabaritei o Atletas Low Carb, eu li tudo que eu podia sobre low carb, eu fiz a mentoria. É um caminho, você sabe, né? É um caminho muito longo, assim. Eu tô começando nesse caminho.
a gente é muita informação e informação outsider, né? Porque os veículos oficiais, a grande mídia não fala sobre isso, eles ignoram a existência. Então a gente tem que ir lá no fundo cavucar para achar informação de qualidade. E aí eu comecei a fazer a faculdade de nutrição no começo do ano passado, porque eu preciso de um diploma para poder trabalhar, embora eu não acredite em nada, quase nada do que eu estou aprendendo na faculdade, eles ainda ensinam as diretrizes. Então, assim, eu vou filtrar ali as coisas que me interessam, que eu preciso saber, mas eu sei que muita coisa ali eu vou ter que fechar os meus olhos e fingir, fazer os exercícios como eles mandam e beleza. Mas no começo do ano passado eu tive a certeza que a minha missão era essa, era levar a informação sobre nutrição corretamente para as pessoas, porque as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão gordas, principalmente as mulheres, agora na pandemia, assim, tá todo mundo engordando, tá todo mundo infeliz, e aí me veio essa vontade muito grande de passar isso adiante, sabe? Porque a gente sabe, não é caro, é para todo mundo, não é difícil, não é sofrido, não tem restrição. E aí agora eu tô nessa batalha, né? Tô fazendo faculdade, tô estudando muito por fora low carb, tô trabalhando numa agência de conteúdo em BH, fazendo o Instagram de alguns médicos que eu admiro demais, dentre eles a doutora Janaína. Então, assim, para mim tá sendo uma grande... E tô estudando todo mundo, tô estudando você. Eu estudo tudo que as pessoas que eu admiro e que saíram da caixa passam adiante, porque eu sei que são vocês que vão me ensinar. Então, por isso que eu falo, para mim é uma honra estar aqui, porque você está sendo um dos meus mentores nesse momento. Nada, fico feliz porque a recíproca é verdadeira. Eu também tenho, já te acompanho há algum tempo, tenho um carinho muito grande aí pelo seu trabalho. E eu também sofro isso, que eu faço a pós de nutrologia de uma faculdade grande, né, que é da USP de Ribeirão Preto. E eu tenho que ouvir certas coisas ali que eu finjo demência, porque não tem jeito de você ouvir que óleo de coco mata, você ouvir umas coisas assim que você fala, meu Deus do céu, não é possível. Esse povo está estudando aonde? E traz estudos, traz coisas assim que você olha, mas olha os vieses desse estudo. Então, realmente, é uma área aí que já ouvimos, né, que é muita ficção e muita bandeira que levantam em detrimento à ciência. Então, a gente tem que realmente ser garimpeiro e procurar pessoas que concatenam, igual a gente está junto lá no Rebelião Saudável, e conversa ali, todo mundo a mesma língua. Essa parte é maravilhosa mesmo. E Eu tô aprendendo, assim, esse tem gigante lá, você, Henrique, Jana, só tem gente gigante ali. Eu tô muito engatinhando. A minha diferença é que eu acho que para mim foi bom que eu já comecei, eu já entrei na faculdade com a cabeça muito feita, eu já tenho a tal da pele em jogo faz muito tempo, eu vivi intensamente a low carb antes de entender, então eu fiquei quase, né, agora fizeram 3 anos já que eu faço low carb, então eu vivi muito isso. Então, faz toda a diferença ter tido a experiência com a corrida, ter tido a experiência com a amamentação. Então, eu já estou na faculdade, eu já estou estudando muito com a cabeça feita. maravilha. Mas é isso mesmo. Esse networking não tem preço, né? Que a gente conhece pessoas assim que próximo da gente a gente não tem acesso, mas o Instagram, a internet, o WhatsApp aproximando essas pessoas. Isso é Não tem, maravilhoso. a gente perde, as pessoas não têm muita noção, mas a gente perde muito, perde não, porque a gente está ganhando, mas a gente investe muito tempo, assim, você lê, sei lá, 3 livros ruins até você chegar num livro bom, sabe? Ah, me dá nome de livro, me dá uma lista dos seus livros, sabe? Peraí, é meu trabalho, é o meu estudo, eu quero te dar muitas coisas, mas vamos com calma, né? Porque o senhor sabe, assim, custa dinheiro, custa tempo, custa ler muita coisa errada. E quando você vê, você fala, nossa, você chega no meio do livro, você fala, nossa, nem vou terminar. Já perdeu dias ali, né? Eu já sou. Se eu começo a ler um livro, eu tenho esse toque, que eu tenho que terminar. Sabe? Então eu sofro mais um pouquinho quando pego um livro ruim, vamos falar assim. Paula, vamos para o nosso segundo tema aqui. E, pelo senso comum,
Não é possível correr sem aporte de carboidrato e o glicogênio do músculo. Você já deve ter ouvido tanta coisa, né? Que muitas lendas vão falar assim, né? Por isso que você, assim como o Alessandro, são considerados cisnes negros. O que é o cisne negro? Só para o pessoal estar na mesma vibe que a gente. Cisne negro é uma teoria na qual se achava que só existia cisnes brancos no mundo, até que alguém encontrou um cisne negro. Então, para você comprovar que aquilo é, não, não é verdade, basta um para derrubar a teoria. Então, temos dois aqui derrubando a teoria. Tem o Alessandro e tem você, que dá para ser atleta de alto nível sem carboidrato. Então, me conta como é que é isso, o que, que você escuta, o que, que você já estudou a respeito. Olha, eu comecei fazendo mesmo. O conhecimento que eu tinha era o conhecimento que o Balu me passou. Eu li algumas coisas gringas, assim, mas também eu não sabia, eu não tinha uma metodologia para estudar. Então, eu só segui o que o Balu falava e deu certo. Mas eu sofri muito, assim, porque quando eu cheguei da maratona, o boato que rolava aqui no Brasil, nas redes sociais, é que as meninas do Zoom Squad tinham usado droga, porque não era possível, porque a nossa... Inclusive a Nike, né, pagou pra gente fazer um teste lá de VO2 e tal, e o meu teste tinha dado que, sei lá, eu ia fazer 3 horas e 15, 3 horas e 20. E aí, depois, na véspera da viagem, ia ter um teste de lactato também. Eu falei, eu não vou fazer esse teste, porque eu sei que eu não vou. Eu não vou fazer, não quero números, eu vou confiar no meu corpo. Eu não falei, eu pensei só. Eu falei, eu tô tentando uma coisa pela primeira vez, que é essa parada louca de correr maratona em low carb. Então, assim, para mim não importa o que vai dar nesse teste, sabe? Eu quero ir lá e eu quero dar o meu melhor. Eu quero desbravar esse território que era muito novo para mim, correr forte fazendo low carb. Para mim, isso era uma coisa completamente nova. A sensação da energia infinita. Foram coisas que eu já tinha experimentado nos treinos, né? Porque eu fiz todo o meu ciclo da Maratona de Chicago, que foram 16 semanas, fiz todo ele em low carb. Meu estilo de alimentação, na verdade, ele é mais um palio, porque eu treino de manhã, eu corro e de tarde eu faço musculação. Então eu não como fruta todo dia, eu como de vez em quando, sei lá, 2, 3. Quando eu tô afim, a minha alimentação ela é muito intuitiva, eu não fico pensando muito para comer. Eu como comida da natureza, comida de verdade. Então a minha alimentação é mais para uma palio, com momentos de low carb. A minha alimentação, na verdade, ela é uma paleo, mais para um lado da low carb. Em alguns momentos eu faço uma cetogênica, só para dar um susto. No outro eu faço um pouquinho de carnívora para dar outro susto. Então eu fico brincando com os espectros. Para mim funciona muito bem assim. Mas a minha base alimentar sendo paleo para corrida é maravilhoso. Foi aí que eu me encontrei. Então foi difícil também eu estar na América, porque a gente foi para Chicago 16 dias antes da prova. Então eu fiquei 2 semanas quase nos Estados Unidos, comendo aquelas coisas, tentando me achar naquelas coisas que eles têm lá, mas era um propósito meu de não vou deixar cair aqui, não vou deixar minha peteca cair aqui, né? Só falta. Eu fiz tudo bonito, chegar na América e comer feito uma louca. Então mantive tudo bonitinho lá, comia sempre as mesmas coisas, batata com porco, legume com frango, bacon, arrodo, né? Porque, tô na América. Na América dá pra comer bacon, muito bacon. E aí foi isso. Então, eu fiz todo o meu ciclo em palio. A minha alimentação na América pré-maratona, a mesma coisa, não mudei nada. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz nos treinos, eu fiz ali. Não usei suplementação em nenhum momento dos treinos. Na prova, eu levei apenas 2 sachês de gel e algumas cápsulas de sal, porque eu não sei se a galera que está aqui sabe, quando a gente adaptava a correr queimando gordura, a hora que a gente coloca um pouquinho de carboidrato, é tipo jogar uma bomba ali naquela fogueira, né? Que dá uma pequena explosão. Então, o nosso corpo absorve muito melhor. Então, eu usei o carboidrato num momento pontual ali, que foi no meio da prova, só para dar um up e soquei a bota. E foi engraçado porque eu cheguei no quilômetro 35, 33, que é mais ou menos quando a galera do carboidrato quebra, né? Porque acabam as reservas. Ali acabou mesmo. Então, ou você continua se entupindo de gel ali e vê o que dá, ou quebra. Então, é onde a galera quebra.
E chegando ali no meio naqueles 33, 35, eu fiquei com medo, assim. Eu falei, nossa, não é possível, não é possível. Eu converso muito com Deus. Eu falava, Senhor, não é possível que eu tô no quilômetro 34, 35, tipo no gás, assim, numa energia que não acabava. E aí eu me lembrava da energia infinita, que o Burgos tanto falava, que a Maria Vitória tanto falava, que a doutora Letícia falava. Ali eu entendi. Eu falei, gente, isso é energia infinita, né? Esse é o meu corpo trabalhando em toda a potência que ele tem. Ali foi maravilhoso, assim. Então eu não tenho mais dúvida, assim, para mim não existe correr alimentada, para mim não existe. Para mim não existe esse negócio de jantar massa antes de correr. Então, assim, é fazer o que eu faço no dia da prova, no dia do treino. A minha vida ela é linear, uns momentos de cetogênica, então eu me encontrei nisso. E mudou completamente a minha corrida. Não só a performance, mas também a minha recuperação muscular. Assim, era impressionante como no dia seguinte de um treino forte eu estava ótima. Eu não tive nenhuma lesão nessas 16 semanas. Eu não tive nenhum problema com menstruação. Eu tive um problema assim, eu comecei a fazer uma cetogênica para entender como ela funcionava, a minha menstruação deu uma atrasadinha. Eu não sei se foi porque eu estava treinando muito, eu estava no pico do meu treinamento. Eu não sei se foi isso, se de repente acabou virando uma restrição calórica, mas eu voltei para paleo e ficou tudo bem. Assim, foi a única intercorrência que eu tive. Mas era muito novo para mim, então eu não sabia se era realmente a causa, mas foi tudo maravilhoso, assim, a minha recuperação, a minha performance, a minha volta para a corrida depois da maratona, porque geralmente quem corre maratona fica com um bode muito grande, a pessoa precisa de alguns dias para se restabelecer. Então eu estava muito bem no dia seguinte, eu não tive gripe, porque as pessoas que correm maratona, umas 2 semanas, 10 dias depois também, elas ficam mal, assim, a imunidade cai muito. Sempre bate uma gripe, uma sinusite. Eu não tive nada, assim, para mim foi como se nada tivesse acontecido. O meu peso se manteve estável desde quando meu filho tinha 4 meses de idade até hoje, praticamente. Então eu entrei num set point ali, né? O meu corpo se ajustou. Eu entendi qual é o meu corpo, coisa que eu também não sabia antes, porque na nutrição tradicional, quando a gente vai no nutricionista esportivo, ele fala: você precisa estar com 13% de gordura para correr bem essa maratona. Então, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Só que eu sou uma pessoa grande, para eu ficar com 13% de gordura não é fácil. Então, eu sempre fiquei com aquilo ali. E aí, eu também foi um trabalho que eu fiz internamente de me desprender dos números. Eu controlo o meu peso ali, para saber, engordei um pouquinho, para ficar ali no meu set point. Mas essa paranoia que eles colocam na nossa cabeça de porcentagem de gordura, as mulheres, para você ver, as mulheres no meio da corrida, elas acham legal quando elas param de menstruar, porque significa que elas estão com a gordura baixa. Quem que pode achar legal parar de menstruar? O seu corpo está te dando um sinal de que as coisas não estão bem, sabe? Então, para mim foi muito bom me desprender disso, me libertei disso, a minha corrida melhorou, a minha saúde melhorou, e a minha vontade é só de passar isso adiante, sabe? Tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu estou estudando. Ótimo. E você usa caldo de osso? Ele entra em algum local aí antes, após, durante? O quê? Caldo de ossos? Caldo de ossos eu não tinha o hábito de tomar ainda nessa época, eu nem sabia da existência dele, na verdade, mas hoje faz parte do nosso dia a dia aqui. Ótimo. E um atleta que, por enquanto, funciona a carboidrato e ele quer passar a ter o seu estilo, né? Passar a se alimentar no nosso estilo. É da noite para o dia que ele vira essa chave? O que você orienta essa pessoa? Olha, pela minha, a gente sabe que os tempos de adaptação eles podem variar muito, né? Eu posso dizer pela minha experiência, porque eu vivi uma adaptação meio sem saber o que eu estava fazendo. Então, eu passei quase um ano correndo em jejum, porque eu não queria, eu não via mais sentido em comer antes de treinar. Então, eu só ia treinar. Então, eu fiquei mais de um ano treinando em jejum, mais de um ano ali numa alimentação limpa, muito limpa. Então, quando eu comecei a treinar forte, duro mesmo, eu já estava adaptada. Mas o que que eu falo para as pessoas? Tenha paciência. Não,
já vai contando que vai ser longa essa adaptação, entendeu? Eu, assim, se eu fosse orientar uma pessoa agora sobre maratona, eu falaria assim, pelo menos um ano, sabe? Fica esse ano todo aí, adaptando o seu corpo, conhecendo o seu corpo, reconhecendo os seus sinais de fome, de saciedade, o seu rendimento na corrida com o jejum, a sua recuperação depois do treino. Então, eu acho que um ano é um bom período para a pessoa com tranquilidade se reconhecer dentro dessa alimentação. Eu acho meio bobeira, assim, querer, em 3 meses eu vou adaptar. Dá para adaptar? Deve dar, acredito que dê. Mas eu acho que intuitivamente um tempo maior é mais interessante, porque a pessoa fica mais esperta. Na hora de fazer mesmo, ela já sabe, ela já se conhece. A probabilidade de errar é muito pequena. Então, tenha paciência. Minha recomendação é ter paciência. Bom, então seja, né? Conheça-te a ti mesmo, antes de tudo. Paula, no nosso pré-live, a gente conversou sobre um assunto legal, foi a sua experiência durante as gestações, né? Que foram um pouco diferentes, né? Esse pós-parto aí, low carb, amamentação, você aprendeu com os erros do primeiro, o que você considera erro que depois você não cometeu, como é que tá as duas crianças hoje em dia, mesmo com os erros, o que você me conta? A minha primeira gestação eu era muito nova, então o meu primeiro grande erro foi ter feito uma cesárea eletiva, porque, sei lá, o médico falou que era mais fácil a cesárea, então eu fiz a cesárea. Eu não tinha a menor noção que uma criança que nasce pelo canal de parto, por exemplo, tem muito mais imunidade do que uma criança que nasce por cesárea, né? Eu aprendi isso estudando, eu aprendi isso nessa segunda gestação. Então, a minha filha sempre comeu bem a vida toda, porque a minha mãe sempre me ajudou a cuidar da alimentação dela. Então, embora eu fizesse aquela dieta lá, Nutri-Nesfit, minha filha sempre comeu comidinha de verdade, sempre foi tudo bem. Então, ela tem a saúde boa, nunca tomou antibiótico. Na minha casa, a gente nunca teve hábito de ficar dando remédio para as pessoas à torta e à direita, nem para dor de cabeça. Então, minha filha nunca tomou antibiótico, se tomou 1, 2 vezes foi muito, ela tem quase 16 anos. E aí, na minha segunda gestação, eu tive uma questão que o meu marido tem uma doença autoimune chamada doença de Crohn, não sei se todo mundo conhece. E a gente conversou com o médico dele, eu pesquisei muita coisa também. Não existem evidências de que é uma doença hereditária, né, de que pode passar, mas pode. E o que define isso? Como a gente vai tornar a vida dele, né? O que eu vou fazer com a vida dele, o que eu vou dar para ele comer, como eu vou criar, como vai ser o parto dele. Então, assim, isso teve um grande peso para mim também, para essa preocupação de, eu quero que seja um parto normal, eu quero amamentar, eu sou meio neurótica com a alimentação dele, porque eu tenho medo de desencadear a doença. A gente não sabe os mecanismos dela. Meu marido desencadeou com 18 anos. No Brasil não existia doença de Crohn, ninguém sabia nem o que era, né? Então, desencadeou com 18 anos, a gente não sabe por que também, mas a gente sabe que é uma doença que não tem cura, então ele tem que tomar imunossupressor a cada 2 meses, e isso é uma coisa que a gente não quer para o nosso filho. Então, foi até uma questão boa para eu vir com esse approach de low carb para dentro da minha casa, porque o meu marido, ele entendeu isso. Se a gente não cuidar da nossa alimentação, nosso filho vai ter o problema que você tem. A gente vai assumir essa bronca? Não, então vamos cuidar. Então, isso teve um grande peso também nas minhas escolhas para o meu filho, né? Que eu faço até hoje. Então, a minha casa vive uma vida low carb também por isso. Ótimo. Então, essa diferença. O primeiro nasceu de cesárea, o segundo nasceu de normal, mas com a questão, porque tem as fases da vida que a gente está formando a microbiota. Apesar de não passar pelo canal vaginal, o seu filho, você amamentou todos dois? Como é que foi a questão de amamentação? Eu amamentei só 3 meses também, porque eu desisti da amamentação, não tinha tanta informação, não tinha tanta gente encorajando a gente a dar uma fórmula. Aí você vai ler o rótulo da fórmula, o primeiro ingrediente é óleo de girassol, óleo de soja, sei lá. Então, assim, ninguém nunca me incentivou a ir adiante a insistir na amamentação, diferente dessa vez. Então, essa vez eu passei pelo turbilhão de dor ali, que é difícil no começo, e aí a hora que engrenou foi. Uhum.
Aí, a segunda chance, a amamentação acabou não rolando, né? Que a alimentação tem compostos ali que não é para a gente, é para a microbiota mesmo, que é ela que digere e produz imunidade, produz um monte de coisa legal. E no segundo você já conseguiu fazer isso. Só que a terceira onda que a gente fala é na primeira infância, na introdução alimentar, não fazer uso de antibióticos, não ter hiperhigienização, deixar a criança brincar, proteína S, né, que a gente fala. Então, você compensou na terceira onda com a sua filha mais velha, da sua filha mais velha, o mais novo desde a primeira onda, e hoje os dois chegaram já, uma é adolescente, e o outro, qual que é a idade dele? 3. 3 aninhos, né? Então, ele ainda está formando a microbiota dele. Com certeza vai ser muito saudável. Se não usou antibiótico nas primeiras infâncias, aí a filha adaptou. Então, provavelmente, ela não vai ter muito problema de saúde também. Vamos dizer, acabou compensando. No fim das contas, a balança pendeu para o lado das bactérias boas, vamos falar assim. Na nossa casa, e eu nem sabia disso ainda, assim, eu vim estudar depois. Na minha casa, a gente nunca teve essa cultura de remédio. E eu sempre, eu já chego no médico e falo, eu não tomo remédio, eu tomo em último caso, assim, eu conheço bem o meu corpo para chegar num ponto e falar, bom, agora realmente eu preciso. Então, a gente tem essa cultura aqui. E o meu marido tem justamente a cultura oposta, né? Porque ele viveu toda uma vida tomando o Remicade a cada 2 meses. Ele tomava ainda mais remédios antes de fazer a cirurgia, né? Ele tomava corticoides. Então, e foi bom isso também, porque eu consegui um pouco mudar a cabeça dele. Agora a gente está até pensando em tentar, se de repente, rever a dose aí. Será que não dá para ser de 3 em 3 meses? Porque também, quando eu conheci o Thiago e ele me falou que eu não posso comer gordura, tem coisas que eu não posso comer. Daí eu falava, tá, mas você não pode comer gordura, mas daí come um monte de Nesfit, daí toma esses leites sem lactose que tem um monte de substância química. Tá bom, não fazia muito sentido, mas beleza. E quando eu comecei a fazer a low carb e comecei a fazer as carnes, né, a carne de porco, bastante gordura, ele começou a comer junto também, por conta e risco, e deu certo. Ele não teve mais crise, ele descobriu que a gordura não... A gordura pode fazer mal para ele se ele comer antes de dormir, sei lá, 700 gramas de carne, entendeu? Mas assim, ele viu que a gordura não faz mal para ele, que o que fazia mal para ele, que ele tinha muito mais crises, eram os industrializados, eram os cereais, que as nutricionistas que ele ia falavam que quem tem doença de Crohn tem que comer arroz, tem que comer não sei o quê. Então, assim, a gente, por conta e risco, mudou a dieta dele e deu certo. Então, assim, nesse momento a gente está conversando sobre talvez conversar com o médico para rever a dose, mas aí também tem essa questão, não sei o quão aberta é a cabeça do médico, provavelmente não vai ser aberta. E é tudo por conta e risco, né? Me conta que cirurgia foi essa que ele fez? Ele fez uma cirurgia no intestino. O portador de doença de Crohn, em algum momento da vida, ele tem que fazer a cirurgia, né? Pode ser quando descobre ou alguns anos depois. Enquanto não incomodar, a pessoa não precisa fazer. Então, quando a gente se conheceu, ele começou a correr comigo. E na corrida incomodava, porque ele tinha uma fístula. Então, que era, né, que é meio que uma ligação da bexiga com o intestino, né? Mais ou menos isso. E isso começou a incomodar muito ele, de dar dor e tal. E aí, quando a gente tava com 5 meses de namoro, ele falou, eu vou operar. Eu falei, beleza, tô do seu lado, vambora. E aí ele operou, ele tirou uma parte do intestino e ficou alguns meses sem medicação. E o médico falou, vamos analisar e ver com qual medicação a gente vai voltar. Então, ele ficou uns 4 meses sem medicação, refez os exames. O médico falou, bom, a gente precisa voltar pelo menos com o Remicade, que na verdade é um remédio para artrite reumatoide, né? E aí o médico falou, a gente consegue cortar o Mesa, que era o corticoide, eu acho que é isso. Ele cortou um remédio que ele tomava todo dia e manteve o remédio que ele toma via infusão a cada 2 meses. Já foi uma vitória, né? Dele não precisar tomar remédio todos os dias. Então, depois da cirurgia isso melhorou, só que 6 meses depois ele teve uma obstrução.
aconteceu alguma coisa no intestino dele que deu um nó nas tripas, né? Como se fala, tirou mais um pedaço e continuou com a rotina da medicação. Só que a doença de Crohn, ela é uma doença muito ingrata, ela é uma doença que pega de surpresa. Então a gente sabe que a gente não pode, ele não pode se estressar muito. Quando ele tá tenso, eu já falo, vamos conversar, vamos respirar. Eu já meio que sei os gatilhos do meu marido, assim, é mais o lance do estresse. Então, mas é uma doença muito misteriosa, né? Ninguém sabe de onde ela vem, para onde ela vai, que fim ela leva, se ela passa de pai para filho. Tanto que quando ele descobriu, demorou bastante tempo. Fizeram, sei lá, acharam que era câncer, fizeram diversos exames. Quem descobriu foi a doutora Angelita Gama, né, que é uma das melhores aqui de São Paulo. Foi ela que descobriu. E desde então, ele tem 43 anos, ele trata dessa maneira. Ele já foi cobaia de alguns tratamentos. Essa medicação que ele toma é caríssima. Então, assim, é uma doença muito ingrata. E é uma doença autoimune, né? E a gente sabe que doenças autoimunes tem muito a ver com inflamação, que tem muito a ver com alimentação, né? Sim. E o Crohn, toda vez que mexe, é como se você estivesse mexendo num vespeiro. Porque toda vez que você abre a barriga da pessoa, faz mais aderências. Essas aderências podem dar abrida, que é o que aconteceu com ele, que teve que reoperar. Então, assim, ele já está há quanto tempo sem crises, Paula? Faz 1 ano e meio, quase 2 anos sem crise. E a última colonoscopia dele foi quando? Ano passado. E estava bem, a mucosa rosinha. Ele, né? Oi? Peraí que eu vou chamar ele. 20 minutos, 20 segundos. Baby, vem cá. Meu marido nunca apareceu no Instagram, tá? É a primeira vez que ele vai aparecer. Que honra! E ele ficou muito feliz, porque eu falo muito de você. Quando eu ouvi seu podcast, fiquei enlouquecida, mostrei pra ele. Esse é meu marido, Thiago. Opa! Tudo bem? Boa noite. Qual é a sua história do Crohn? Rapaz, tu é um guerreiro, hein? Eu sou guerreiro, mas eu acho que da forma que o Crohn tá comigo, eu sou beneficiado, porque o meu Crohn é localizado. Eu sei que tem pessoas que têm Crohn que são bem piores do que eu, né? É uma luta, eu acho que todo mundo tem uma dificuldade, né? É que eu sempre falo, cada um tem a sua cruz, mas eu acho que eu tenho que levar a minha pelo lado bom, porque o meu é localizado, né? E eu consigo até então, né, monitorar e eu tenho condições para fazer isso aí, como você quer cuidar. Você sente que tem alguma coisa errada? Você já consegue ter esse feeling de, eu acho que pode estar voltando o problema? Depois eu comecei, na verdade eu descobri o Crohn com 18 anos para 19, né? Então, falando mais de 20 anos aí de Crohn. Hoje em dia, eu consigo identificar dentro do meu organismo, do meu dia a dia, obviamente, quando não necessariamente você aciona a doença, mas algum componente que está chegando lá. E aí hoje eu consigo antecipar isso. Às vezes não. Quer dizer, eu não sei, algumas conversas que eu tenho com a Paula, então, de alimentação. Hoje em dia eu não posso ter uma alimentação, vamos falar, 4, 5 dias seguidos de uma certa coisa, de gordura. Eu posso comer gordura, mas eu não posso emendar 3, 4 dias. Quando eu tinha 18, 19, 20 anos, eu viajava, era churrasco todo dia. Né? Então você comia todo dia, então, e eu não percebia, obviamente. Hoje eu consigo perceber muito mais aquilo que começa a me fazer mal, que começa a mudar alguma situação no meu corpo e acaba influenciando em tudo, né? Pronto. Ou seja, mais uma vez, o conheça-te a ti mesmo, que é o que você teve que aprender, né? E a Paula te ajudando aí, fica mais fácil também. Isso, a gente vai, eu acho que é teste A e B,
né, quem tem Crohn. Porque, pelo que até onde eu entendo da doença, cada organismo reage de um jeito, né, a doença atinge cada um de uma certa forma. Né? Verdade. Então, e também tem certos alimentos que servem para uma forma, outros que servem para outra. Então, eu acho que cada organismo é diferente. Então, você faz um teste AB, você tem que fazer e vai levando isso. Só que isso não é muito fácil quando você descobre uma doença. Né? Pelo menos no meu caso. Por exemplo, leite. Eles falam que quem tem Crohn não pode beber leite. Ele bebe leite integral, leite A, e não acontece nada, assim. Mas eles falam que leite é muito ruim para quem tem doença. Eu acho que eu reduzi bastante, mas nunca foi um grande problema. Não sei também se a localização do meu Crohn facilita esse ponto. Não sei, né? Mas alguns alimentos ali que para alguns fazem mal, no meu caso, ou no caso de outros, podem fazer bem, é isso que eu volto a falar, de cada organismo. E é isso, você só consegue aprender mediante você começar a querer entender, né? Porque se você negar tudo, é complicado, coisa que eu já fiz no começo. Quando eu tinha 19, 20 anos, você acha que eu queria aceitar uma doença, eu entrando na faculdade, deixar de me privar das coisas, eu não queria nem saber. Então, eu acho que naquele momento, eu posso ter prejudicado a minha doença, sim, né? Mas depois, com o tempo, você vai se entendendo, você vai vendo como se comporta e você vai tendo um pouco mais de consciência, né? Com a idade, com o tempo vai passando. Mas uma coisa é certa, a qualidade de vida dele é outra. Depois que a gente parou de comprar Nesfit, leite de caixinha, um monte de porcaria industrializada aí vendida como saudável e fitness, a gente parou de comprar, né? De quando o nosso filho nasceu, a gente cortou tudo isso. E assim, a saúde dele melhorou, sei lá, bastante. Uma diferença que eu senti agora, principalmente nessa época de pandemia, porque eu ainda faço um tratamento contra o Crohn, né? Infelizmente, eu sou dependente de uma droga, né? Que é intravenal, por mais que eu já tenha operado o intestino, já tirei parte do intestino, mas isso é decorrência da doença, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A Paula sabe disso, porque tem muita gente que tem medo, mas eu sabia que se eu continuasse daquela forma, a minha vida não seria a mesma. Então, eu não arrisquei, eu meti a cara, eu queria continuar pra vou pra cima, vou operar e continuo numa boa. Só que eu não deixo de usar a medicação. Tinha uma possibilidade de remissão e de você não utilizar, mas isso já era claro na minha cabeça. Era 15%, 20% no máximo, né? Quando, conversando com o meu médico atual, ele falou, olha, Thiago, nesse momento eu acho que em time que tá ganhando não se mexe, mas que você tirou uma parte, eu acho melhor continuar. Porém, agora na pandemia, algumas coisas começam a passar na cabeça, principalmente na parte da medicação. Então, eu sempre tive um cronograma de 8 semanas, né, de aplicação. No começo da pandemia, eu passei para 12, eu passei um mês a mais para frente, mas eu consegui passar isso por causa da alimentação. Eu acho que se fosse no passado, eu estaria sofrendo muito mais, entendeu? Pela minha cabeça, não sei, mas eu estaria muito mais... eu não estaria tão disposto quando eu estou agora, porque eu também estou passando nessa fase que eu acho meio turbulenta, para não ter que me arriscar. Eu consigo, mediante uma análise, óbvio que eu aviso ao meu médico, eu falo, ó, esse próxima aplicação eu estou bem fisicamente, eu vou conseguir passar um mês para frente levando na alimentação. Isso é verdade. Maravilha. E assim, a questão do tratamento que eu tenho vários pacientes Crohn, retocolite, que acompanham comigo, eu faço a parte de modulação intestinal, que é uma sintonia fina aí no... Vamos dizer, eu não concorro com o que seu médico está fazendo. Pelo contrário, eu alio algum arsenal a mais que eu tenho da medicina integrativa com os tratamentos convencionais. Porque sua doença não tem cura, mas a gente consegue te deixar bem. Então, eu deixei uma surpresinha para o final, que eu não falei para a Paula, mas estou falando para você agora. Eu estou te dando de presente uma modulação intestinal comigo, por teleatendimento. Então, entre em contato com a minha secretária, que a gente vai conversar mais a fundo sobre isso aí, para eu te ajudar mais ainda nessa sintonia fina aí. Boa! Ai,
aí. Quem sabe eu consigo postergar cada vez mais a medicação, né? Acho que isso eu tenho total interesse, né? Sei que não é uma coisa que vem da minha cabeça, que isso tem diversos fatores, mas eu acho que eu converso com a Paula é isso. É poder do meu lifestyle, da minha alimentação, poder cada vez mais aumentar essas aplicações que eu consiga, né? Ficar menos dependente, na realidade. E, doutor, isso também me moveu de trocar de carreira e investir na nutrição, sabe? Isso de cuidar da saúde do meu marido, do meu filho, isso para mim também foi um grande fator motivacional. Assim, por isso que eu leio muito sobre intestino, eu leio muito sobre doença de Crohn, eu leio muito o que você escreve, assim, então teve muito peso também. Eu comecei despretensioso, querendo falar só de câncer de cólon, mas o papo de reto tomou uma proporção tão grande que agora eu tenho que policiar o que vou colocar lá. E tudo que eu falo ali, eu estou colocando na minha vida também. Eu passo aperto ainda. Se eu cheiro carboidrato, eu engordo. Eu sou assim, Para mim, carboidrato é um veneno. Eu sei disso, mas às vezes dá escorregadinha. Mas uma escorregadinha para mim é 3, 4, 5 quilos. Não tem conversa para mim. Meu corpo já falou. Se você quer esse caminho, é diabetes, é pressão alta, que é evolução natural da minha família, né? Você já sabe o caminho das pedras. Você vai errar agora se você quiser. Então, é muito bom saber, e a gente impacta vidas, né? Você impactando vidas dentro da sua própria casa. Eu tenho exemplos também que mudou a vida por conta de me ver mudando e ver o que eu estou falando. E não tem coisa melhor, né, Paulo? Não tem, nossa, é o que eu falo. A gente conversa muito sobre isso, assim, como a nossa saúde mudou, a nossa vida mudou, sabe? A gente está passando por esse momento difícil de pandemia, mas a gente está fortalecido dentro de casa, na nossa cozinha. A gente está... Estamos atravessando isso, não contando com a sorte, sabe? Fazendo bem a nossa parte, mas cuidando de dentro da nossa casa, assim. A gente conversa muito sobre como, né, graças a Deus a gente mudou, a gente tem essa cabeça, a gente está passando por isso com essa cabeça, sabe? Porque senão a gente talvez, sei lá, não só teria engordado, mas teria adoecido também. Então, o Thiago faz muita atividade física também, então a gente mantém rotina de atividade física. A gente não fica usando desculpinha para mereço, vou comer. Então, cabeça forte, alimentação forte, assim. Então, vamos tentar atravessar essa tempestade aí dessa maneira. E é difícil para mim que sou taurino, viu, doutor? Eu gosto de comer. Eu imagino. Nosso tempo, quando o papo é bom, o tempo voa, né? Senão a gente ia ficar conversando aqui um tempão. Mas, Paula, você tem algum livro, alguma dica de livro aí que mudou sua vida, que mudou seu jeito de enxergar as coisas? O livro que mudou a minha vida foi o Código da Obesidade, né? Jason Fung, Código da Obesidade, Gary Taubes também, foram Porque Engordamos. A história da indústria alimentícia também, Sal, Açúcar e Gordura, é um livro muito bom que conta a história da indústria alimentícia. Recomendo a leitura porque dá uma raiva no fundo da alma, que a gente não quer nem mais comprar essas porcarias de tanta maldade que tem ali. Então, é isso. Gary Taubes, Jason Fung, Sal, Açúcar e Gordura, Michael Moss. O livro que me deu raiva é o da Nina Teich, Gordura Sem Medo. Também. Você vê ali a trajetória do pessoal querendo impor uma coisa goela abaixo por ego, por orgulho, e ferrou toda uma geração, né? Eles revisaram as diretrizes, né, de 2020 até 2025. É igual, mudou nada. Óleos vegetais, aquela base, né? Enfim. É isso, eu acho que as pessoas têm que começar a ter senso crítico e começar a questionar o que elas colocam dentro do corpo delas, porque ninguém vai fazer isso. Ninguém fez isso por mim, nenhum nutricionista fez isso por mim. Os nutricionistas só me passaram um cardápiozinho ali para eu seguir, entendeu? Então, quem teve que questionar e botar a pele em jogo fui eu. E foi assim que eu consegui a minha transformação. Então, se eu puder dar um conselho, questione, tenha senso crítico, experimente, você não vai morrer. Pronto. Como que o pessoal te encontra? Quais seus projetos atuais e futuros? Aproveita o espaço, é todo seu. Tem o Instagram aí, o Corre Paula. Eu participo uma vez por semana com os meninos do 3 Lados da Corrida também, para falar de corrida para mulheres.
Eu tenho um podcast chamado De Corpo e Calma, que eu falo de maternidade, de corrida também. E por enquanto é isso. Estou estudando aí nutrição e estudando vocês, os médicos que eu admiro tanto. E ainda cuida da casa e da criança. Tem essa. Mulher tem rotina quádrupla, né? Não tem jeito, né? São heroínas mesmo. Então vamos dizer assim, você é um cisne negro mais intenso do que o Alessandro. Porque o Alessandro é homem, trabalha, faz as coisas de homem e corre. Você não, faz tudo e corre. Então... E eu corro todo dia. Eu falo que é a manutenção da felicidade. Hoje eu nem corro por performance, pandemia, nem sei quando vai ter prova. É correr para secretar hormônio da felicidade e o dia correr bem e me repete. No outro dia faz a mesma coisa e a vida é isso. Perfeito. Quer deixar algum recadinho final pro pessoal? É isso. Eu queria agradecer a todo mundo que veio aí e se quiserem conversar, vocês sabem que eu respondo direct. Então é isso. Questionem, só questionem. Não deixem, não terceirizem a saúde de vocês, porque é um caminho sem volta. Maravilha. Então, pessoal, foi um prazer, viu? Gratidão e carpe diem. Muito obrigada, doutor. Vou chamar sua secretária. Tchau, tchau. Ah.